Olá, senhores, tudo bem com os senhores? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, né? Não deixe de se inscrever, compartilhe, deixe seu like. É fácil. Se inscreva, é logo do ladinho. Tocou, tá escrito, no nome vermelhinho do lado, beleza? Gente, hoje o tema é muito legal. O tema é de fundamental importância, né? E tem uma relevância muito grande. Hoje a nossa dica é audiência de custódia. Né? Então essa audiência de custódia, ela traz uma inquietação para toda uma sociedade, né? Então nós temos que falar um pouco dela. Eu coloquei numa enquete, né, alguns temas e o selecionado foi a audiência de custódia. E aqui eu estou hoje para trazer para vocês toda a realidade da audiência de custódia. Então primeiro nós iremos falar do que pode ser visto dentro da audiência de custódia para barrar qualquer tipo de irregularidade dentro da audiência de custódia. Então, o que é mais importante é você encontrar mecanismo que possa barrar essa situação de irregularidade, ou seja, de uma denúncia infundada dentro da audiência de custódia. É o que nós iremos mostrar aqui agora. Então, essa audiência de custódia, ela foi criada por Ricardo Lewandowski, lá quando presidente, né, do Conselho Nacional de Justiça, né, e tem então ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e ela foi criada em 6 de fevereiro de 2015. Né? Nós temos aí quase 5 anos e poucos, né, da própria lei de audiência de custódia. Então, o que é que nós precisamos trazer para os senhores? 3 figuras, na verdade são 4. Primeiro, para vocês entenderem, nós iremos falar primeiro do Ministério Público, do juiz, do delegado e dos defensores. Segunda etapa, nós iremos falar sobre denunciação caluniosa, né, presunção de inocência e o quê? E o devido processo legal. Então, iremos logo iniciar falando das figuras que estão compondo a audiência de custódia, né? Iremos começar pela autoridade competente. A autoridade competente, senhores, é o delegado. O delegado, ele tem um poder denominado poder discricionário. É um poder que dá a condição ao delegado, essa autoridade competente, a mover o inquérito, né? Mover uma diligência, mover uma situação flagrancial para o melhor lado ou a melhor forma que ele entender, né? Ele busca o indício de autoria e materialidade, né? É a persecução penal, né? Então ele busca o indício de autoria e materialidade e lá não gosta com eficácia a questão da ampla defesa e do contraditório. Nós precisamos entender isso. A segunda pessoa, a segunda figura que nós temos que entender que representa o Ministério Público, né? A promotoria que está ali na figura representando, né, o Ministério Público, que tem uma função jurisdicional fiscal da lei, né, que vai fazer vista, né, ali vai opinar na audiência de custódia sobre a denúncia ou não do agente, do autor da prisão, né? Então essa função jurisdicional fiscal está sendo vista constantemente dentro e é de fundamental importância ela se fazer presente dentro da audiência de custódia. E a segunda figura importante é a figura do juiz, né, com sua imparcialidade, e o juiz tem um poder chamado poder vinculado, ou seja, o juiz vai decidir em cima da letra da lei, seja constitucional, seja penal, seja civil, seja em qualquer legislação, ele tem que estar atento que a lei propriamente dita prescreve. Então o juiz tem um poder discricionário. Essa figura também ela faz parte da audiência de custódia. E isso os senhores têm que entender e têm que estar atento para essa situação. Depois vem os defensores, né, da Defensoria Pública, e também vem acompanhado os delegados que aí compõem também a audiência de custódia, e aí vem acompanhado também os advogados, né, que também está inserido aí para fazer a defesa técnica. Senhores, a próxima etapa é a questão da denunciação caluniosa, que você precisa saber sobre a denunciação caluniosa, porque a audiência de custódia, você, agente público, você, agente de segurança pública, não vai estar presente. Se você não vai estar presente, você precisa conhecer essa figura chamada denunciação caluniosa, que está lá no 339 do Código Penal.
o que seria a denunciação caluniosa? É quando alguém imputa a responsabilidade sobre outra pessoa, sabendo ela que essa pessoa é inocente, e ela imputa responsabilidade dessa pessoa de forma caluniosa, né? Caluniando, falando a autoridade competente ou a autoridade judicial que sofreu um dano, né, psicológico, que sofreu uma agressão física, que foi lesado em bens, né, sabendo que ela está tratando ali de uma mentira, de uma calúnia contra essa pessoa que ela sabe ser inocente. Então, a denunciação caluniosa está no 339 e ela se caracteriza quando você move, né, uma delegacia, todo o aparato de uma delegacia, né, com o delegado, com seu poder discricionário, quando você move um fórum, né, com o juiz, com o seu poder vinculado, né, aquela demanda com o serventuário para lhe atender, sabendo você que está sendo uma denunciação infundada, caluniosa, quando você move o Ministério Público, quando você move até mesmo para ser criada uma CPI, quando você move uma corregedoria para apurar algo, achando que é verídico, que é verdadeiro, desde quando é uma calúnia, é uma denunciação caluniosa. Então, essa denunciação caluniosa sendo provado, agente público, agente de segurança pública, você vai ter direito a ser indenizado, né, na esfera civil, né, e também poderá, essa pessoa com essa denunciação caluniosa, ela poderá ser penalizada na esfera penal, né? Então vai gerar consequência, né? E a outra figura importante, antes mesmo de falarmos sobre a audiência de custódia propriamente dita, nós temos que falar de um princípio muito importante que está no artigo 5º, inciso 57, que é a presunção de inocência. Quando você proíbe, quando você veta, quando você tira o poder do autor da prisão da ampla defesa, do contraditório se defender ali, você querendo ou não, você está ferindo um princípio fundamental da Constituição, que é o princípio, né, a presunção de inocência, né? Mesmo que você venha se defender depois, posteriormente, né, de uma acusação infundada, mas você já foi constrangido, sua dignidade já foi ferida, né? Você já sofreu um dano. Então, quem fez essa aberração dessa audiência de custódia, será que não pensou nessa situação? A própria sociedade em si, ela não aceita essa questão da audiência de custódia. Por quê? Não pode hoje você aceitar primeiro ser condenado ou primeiro ser denunciado para poder se defender de algo que você não fez. E a audiência de custódia dá essa condição, desde quando ela não quer, ela proíbe, ela veta, né, o agente público de segurança pública estar presente, né, no momento da audiência de custódia, né? Então lembre sempre dessas duas figuras, né, a presunção de inocência e também a denunciação caluniosa. A presunção de inocência está no artigo 5º, inciso 57, e já a denunciação caluniosa está no 339 no Código Penal. Temos outra figura também que fere, né, que é ferida perante essa audiência de custódia, que é o devido processo legal, aonde você tem direito à ampla defesa e contraditório, né? Então ali é algo que é sagrado, que tem que estar junto ao cidadão, seja agente público, seja qualquer um outro cidadão comum, o direito à ampla defesa e contraditório. E nós estamos tratando aí do agente público que não vai estar presente na audiência de custódia. Então isso está ferindo, sim, né, sua dignidade. Então são figuras que você precisa ser preservado, é a sua dignidade, né? Você não pode deixar alguém mover um processo, um inquérito contra você sem você ter direito de defesa. Perfeito? Então são esses alertas que eu quero dar logo de início, né, nessa nossa dica jurídica, né, para que você fique atento ao agente de segurança pública e qualquer um outro cidadão que venha ter
sua dignidade ferida. Já há um julgamento e vários julgamentos no Supremo Tribunal Federal, no próprio sistema, no Supremo Tribunal Federal, da onde teve a ideia dessa audiência de custódia, né, que traz a condenação de um sujeito que ali se aproveitando que estava sendo conduzido para a lavatura do auto de prisão em flagrante, fez uma denunciação caluniosa. E aqui o processo trata-se do 000-796-773-2018. Esse é o número do processo que fez gerar uma indenização ao agente por ter sido, ter sido ferido sua dignidade por uma denunciação caluniosa. Então, agora, indo para denunciação caluniosa propriamente dito, vamos seguir e vamos olhar como vai ser, como está sendo o caminho da audiência de custódia. Primeiro, vai haver a situação flagrancial, onde o agente, o policial vai dar voz de prisão em flagrante a alguém e logo de imediato ele será obrigado a conduzir essa pessoa à autoridade competente, da que eu já acabei de mencionar para os senhores, o delegado, que tem um poder discricionário. Esse delegado, por sua vez, ele tem por obrigação formalizar, o flagrante propriamente dito, o auto de flagrante, de prisão em flagrante. Ele vai fazer essa lavratura do auto. De imediato, ele terminando essa lavratura do auto de prisão em flagrante, ele vai remeter o flagranteado aos exames clínicos chamado corpo de delito, para averiguar que o sujeito está incólume, ou seja, ele está em situação física perfeita, Acontecendo essa situação do exame clínico, que é o chamado corpo de delito, esse sujeito será conduzido de volta à delegacia e o delegado da autoridade competente irá agendar, ele irá agendar a audiência de custódia com o juiz. E lembre-se que ele tem 24 horas para apresentar esse autuado, à autoridade judicial, para que seja tomada as devidas providências. Acontecendo essa questão do agendamento, dessa audiência de custódia, vai acontecer o que de imediato? Vai acontecer que o preso, o detido, será conduzido para um presídio, se não tiver vaga na delegacia onde foi autuado. Daí vai haver a intimação, dos defensores, se assim se declinar, o autuado, falando que tem um defensor, e se ele não falar, a estatal vai apresentar uma defesa técnica, um advogado para fazer sua defesa na audiência de custódia, beleza? Esse contato que vai ocorrer com a defesa técnica tem que ser prévia, porque ali sobre a mesa, no dia da audiência de custódia, tem que estar a defesa técnica, tem que estar o Ministério Público, tem que estar os defensores em geral e a ficha criminal desse sujeito que vai ser julgado, e toda a documentação que ali compor e se faça necessário na audiência de custódia. Acontecendo essa situação, logo de imediato, vai ocorrer a apresentação do veredito do juiz, O juiz vai fazer sua apresentação do que ele decidiu para aquele sujeito, se ele vai tomar uma medida judicial ou uma medida extrajudicial. Ele tomando uma medida judicial, ele de imediato vai ter condições de relaxar a prisão. Senhores, se ele está relaxando a prisão, houve uma prisão ilegal. Cuidado, que pode haver reparação futura. Então tem que ter cuidado com isso. Ele também pode decidir para o sujeito responder com liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, por que com ou sem fiança? Porque a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. É o que nossa Constituição Federativa do Brasil diz, como sendo uma Constituição cidadã. Tem uma outra situação na medida judicial que ele pode tomar, transformando
transformar prisão em flagrante em prisão preventiva, beleza? Ele pode tomar essas decisões na medida judicial. E na medida extrajudicial, ele pode opinar pela situação assistencial, ou ele pode opinar por uma medida social, ou ele pode opinar de imediato pelo alvará de soltura e soltar e tornar extinta a punibilidade àquela pessoa que ali foi detida, aí chegou até o julgamento com essa autoridade judicial, beleza? Então o que eu quero trazer para os senhores é essa questão da denunciação caluniosa. Ela se encontra logo presente quando você percebe o artigo 4º, né, da lei que trata da audiência de custódia. Então o artigo 4º, no parágrafo único, ele deixa logo claro que é vedado a presença dos agentes policiais na audiência de custódia, até mesmo dos investigadores na audiência de custódia. Isso fere a presunção de inocência. Tá bom, gente? Então, essa era a dica que eu queria trazer para os senhores, todos os senhores. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe com os amigos, compartilhe em casa. É fácil, aquele nominho vermelho do lado. Tocou o dedo, está inscrito. Tá bom? Não deixe esse canal parar, que vai ser muito importante as dicas que eu estou trazendo para todos a cada semana. Tá bom? Que Deus nos ajude para que possamos encontrar um próximo vídeo legal que vocês gostem e possa repetir, né? Para um outro final de semana, tá bom? Um abraço, que Deus nos ajude.